aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para a nossa videoaula número 2 da nossa Autos School. Espero que tenham gostado da videoaula número 1. E para dar continuidade, hoje nós vamos falar de multímetros. Como escolher esse aparelho que é tão necessário no nosso trabalho? O foco é diagnóstico automotivo, porém nós vamos falar de uma forma geral dos multímetros. Então hoje nós vamos começar com esse assunto, é a parte número 1 de multímetros, onde nós vamos abordar tipos de multímetros, como fazer a escolha daquele mais adequado para o nosso trabalho e falar um pouquinho de preço em relação a eles. Tá? Então, começando por tipos de multímetro. De uma forma geral, nós podemos separar os multímetros em dois tipos. Os multímetros analógicos e os multímetros digitais. Os multímetros analógicos são aqueles onde eu tenho a indicação dos valores através de um ponteiro. Ele pode ser tanto elétrico como eletrônico. Os mais antigos eram apenas elétricos e hoje em dia existem multímetros analógicos eletrônicos, que são de alta qualidade. Existem também os multímetros do tipo digital, onde no seu display, no seu indicador, já vai aparecer o número real daquilo que foi medido. A grande vantagem dos multímetros digitais é a facilidade na leitura, pois o número aparece diretamente. Já no multímetro analógico, nós temos que tomar muito cuidado com a posição do ponteiro e a forma como você olha para esse ponteiro. Nós temos que olhar de uma forma perpendicular, caso contrário, existirá um erro de leitura. Então, de uma forma geral, a recomendação, principalmente para aquele que está começando nessa área, é a utilização de multímetros digitais pela sua facilidade. Tá bom? Muito bem. O que o multímetro faz? Multímetro. Mais ou menos, esse nome vem do inglês. Multimeter. Medidor múltiplo. Ou seja, ele faz alguns tipos de medida. Normalmente, nós temos que pensar em 3 medidas básicas na eletricidade: resistência elétrica, tensão elétrica e corrente elétrica. Essas 3 medidas são obrigatórias em qualquer multímetro e todos eles fazem essas medições. Porém, existem multímetros mais baratos que têm as suas limitações, tanto de qual é o range, qual é a amplitude da faixa que ele mede, como também da precisão que ele mede. Ou seja, nós podemos partir de um multímetro extremamente popular, econômico, porém sem uma grande precisão, até chegarmos a um multímetro de altíssimo nível. Ok? Então, vamos primeiro dar uma olhadinha em relação aos multímetros que nós temos aqui na nossa bancada. Eu tenho aqui 6 multímetros para fazer uma explanação rápida a respeito deles. Nós temos desde um modelo extremamente popular, passando por modelos intermediários até chegarmos no multímetro digital de alto nível. E temos aqui também um exemplar de um multímetro analógico bem antigo, somente para termos uma noção de como que é esse aparelho. No nosso dia a dia, nós vamos dar preferência pelos multímetros digitais. Nós partimos de um modelo extremamente popular, que é um aparelho que custa muito barato no mercado. Então vamos partir agora para analisar os modelos individualmente, partindo de um modelo extremamente popular, que é encontrado no mercado por algo em torno de R$30, passando por um modelo de entrada de uma marca renomada no mercado, que começa em torno de R$65,
passando para um já intermediário de R$100, até os modelos top de 260 e R$380. A título de ilustração, um modelo analógico da década de 60, totalmente restaurado, funcional, hoje é encontrado em torno de até R$1.000, um aparelho usado. Então hoje nós vamos focar nos multímetros que são mais usuais e vamos tirar aqueles que são menos adequados para as nossas medidas do dia a dia. O primeiro que nós vamos tirar desta lista é esse modelo mais popular, por causa da sua baixa precisão. Então esse aparelho sai fora da nossa lista de utilização. Da mesma forma, os modelos analógicos, em função da maior dificuldade na medida, também vão sair fora. Ficam assim 4 modelos. Os de entrada, entre 65 e R$100, e os modelos top de 260 a 380. Esses modelos têm uma limitação, além de tudo. Apesar de serem de alta qualidade, eles só conseguem medir até 10 amperes. Então, dependendo do que você for fazer, é arriscado a utilização desses aparelhos sob pena de danificá-los. Então, sempre muito cuidado quando for utilizar aparelhos destes que só medem até 10 amperes no seu dia a dia. Por exemplo, para medir uma corrente de fuga de bateria, pode ser que ele não seja adequado. E aí sobram os multímetros mais caros. Além destes, existe um multímetro de uso automotivo mesmo. O multímetro de uso automotivo é bem mais caro do que esses, passando de R$400, R$500 até mais ou menos R$900. Então, a minha recomendação é um multímetro nessa faixa, de 260 a 380. Nele, nós conseguimos fazer as 3 medidas básicas: tensão, corrente e resistência, através de uma chave que é manual. Você escolhe tensão, resistência ou corrente e a faixa de cada uma delas quando for fazer a medição. Então, pessoal, com base nisso que nós vimos hoje, nós já conseguimos escolher um multímetro adequado para o nosso dia a dia. Já sabemos mais ou menos o quanto nós vamos gastar para comprar um aparelho de primeira linha, certo? E na nossa próxima aula, a videoaula número 3, nós vamos fazer a parte 2 de multímetros com as medições propriamente ditas. Ou seja, vamos medir resistência, corrente e tensão. Não percam a próxima aula e inscrevam-se no nosso canal Autos School. Não esqueçam de também clicar no sininho para serem notificados dos próximos vídeos. Um grande abraço para vocês. Tchau!